Sabe, existem pilotos de corrida, existem campeões, e aí, num patamar completamente diferente, existe Ayrton Senna. Hoje, a gente vai mergulhar na história por trás do mito para entender a lenda que foi muito além do esporte e se tornou um verdadeiro herói. Para entender o que fazia o Senna ser, bem, o Senna, a gente precisa olhar além do talento puro. Era quase uma obsessão, sabe? Uma busca incansável pela perfeição, uma fome de vitória que definia ele em cada curva, em cada volta. Era isso que o movia. E foi exatamente essa determinação, essa garra implacável, que o levou ao topo do automobilismo. Ele não conquistou um, nem dois, mas 3 campeonatos mundiais de Fórmula 1, em 1988, 1990 e 1991. Mas para entender como ele chegou nesse topo, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A história do Senna não começou na Fórmula 1, não. Começou bem antes, numa jornada que já dava todos os sinais que uma lenda estava nascendo. Olha só essa linha do tempo, é uma coisa de louco. Desde o primeiro kart que ele ganhou do pai com 4 anos de idade, a ascensão do Senna foi assim, implacável. Ele não só competia, ele dominava. Ganhava um campeonato atrás do outro, quebrando recordes em todas as categorias por onde passava. E claro, quando um talento desse tamanho chega na Fórmula 1, ele não chega pedindo licença, ele chuta a porta. E isso colocou o Senna em rota de colisão direta com o piloto número 1 da época, que por acaso era seu companheiro de equipe na McLaren, Alain Prost. E aí começou uma das rivalidades mais intensas e lendárias de toda a história do esporte. E o auge dessa rivalidade toda, a gente pode resumir nesses 2 momentos aqui, que decidiram campeonatos mundiais. A mesma pista, Suzuka, no Japão, se tornou palco de 2 colisões. 2 momentos super controversos que ficarão marcados para sempre na história da F1. Mas a lenda do Senna não foi criada só nas batalhas contra outros pilotos. Ela foi cimentada na relação dele com os elementos, na sua maestria, quase sobrenatural, nas condições mais difíceis que uma pista pode ter. E o mais curioso disso tudo é que, no comecinho da carreira dele no kart, a chuva era justamente o seu ponto fraco. Mas o Senna, sendo Senna, não aceitou isso. Ele começou a treinar obsessivamente toda vez que chovia, até transformar o que era sua maior fraqueza na sua arma mais poderosa. E essas corridas, nossa, são muito mais do que só vitórias. Em Mônaco, com um carro que nem se comparava aos outros. Em Portugal e, claro, em Donington Park, com aquela que ficou conhecida como a Volta dos Deuses. O Senna reescreveu o que se achava que era possível fazer numa pista molhada. Quando a chuva caía, parecia que ele estava em outra dimensão. Essa mistura de talento absurdo com o espírito de luta que não acabava nunca transformou ele em algo muito, muito maior que um piloto em seu país. No Brasil, numa época complicada de crise, Ayrton Senna virou um símbolo de esperança, de orgulho, um verdadeiro herói nacional. E não tem momento que capture melhor essa conexão do que o Grande Prêmio do Brasil de 1991. O carro quebrado, preso na 6ª marcha, ele sentindo dores terríveis e mesmo assim ele se recusou a desistir. A vitória dele naquele dia não foi só uma vitória numa corrida, foi uma demonstração de resiliência que levou uma nação inteira às lágrimas de alegria. Mas, infelizmente, a história de Senna tem um capítulo final muito sombrio. Um fim que não só encerrou uma vida extraordinária, mas que também deu início a um legado que iria remodelar a Fórmula 1 para sempre, com um impacto que vai muito, mas muito além das pistas de corrida. O dia 1º de maio de 1994, em Imola, simplesmente parou o mundo. A morte daquele que muitos consideravam o maior piloto de todos os tempos, transmitida ao vivo para todo mundo ver, foi um choque devastador. A Fórmula 1 foi forçada a encarar de frente a segurança, ou a falta dela. O impacto daquele dia foi profundo. A morte de Senna se tornou o catalisador para uma verdadeira revolução na segurança. As mudanças que foram feitas, depois, como a gente vê aqui nessa comparação, transformaram a Fórmula 1 e, sem a menor dúvida, salvaram incontáveis vidas nas décadas seguintes. Só que por trás daquela intensidade toda que o mundo via nas pistas, existia um homem muito preocupado com a desigualdade no Brasil. E longe dos holofotes, de forma discreta, o Senna doou uma parte enorme da sua fortuna para ajudar crianças que precisavam. Depois que ele se foi, esse desejo de ajudar foi imortalizado. O Instituto Ayrton Senna, fundado pela irmã dele, a Viviane, continua essa missão. Hoje, o Instituto é uma parte tão fundamental do legado dele quanto os 3 títulos mundiais, realizando o sonho que ele tinha de fazer uma diferença real e duradoura. No fim das contas, a história do Ayrton Senna nos faz pensar: o que é que realmente transforma um atleta numa lenda? São só as vitórias, os troféus,
Ou será que é o espírito de luta, a capacidade de inspirar uma nação inteira e o impacto humano que eles deixam no mundo muito tempo depois da última bandeirada?